Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Então vamos para mais uma aula do Estudo da Verdade. Aula 694 pelo YouTube 323. Então a primeira parte é perguntas e respostas e a segunda parte é estudo doutrinário. Então pergunta número 1, lembrando que aqui tem uma remessa que uma boa parte não colocou idade, sexo, estado civil. Esses 3 fatores são importantes para quem vai fazer a pergunta. Aqui eu fui numa regional e a pessoa na pressa escreveu assim e esqueceu de colocar esses 3 fatores. Então, a primeira pergunta, não colocou sexo, estado civil, nem idade. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quando encontro uma pessoa ou vou na casa de alguém, tiro toda a energia ruim da pessoa e fica comigo. O que posso fazer para melhorar? Bom, tem uma frase popular que diz o seguinte: mantenha a guarda, que se refere-se a manter atento, estar sempre atento. Então, num jogo de futebol, também as pessoas, quando não estão atentas, e muitas vezes tomam um gol distraidamente porque perdeu a concentração. Então, é importante que você tenha essa guarda, exatamente devido a muitas pessoas que perdem, distraem-se demais, são essas pessoas que caem em ciladas, caem nos golpes, porque estão desatentas. Então, é importante que tenha isso em mente. Quando treinei judô, sempre comentávamos que o judoca precisa estar sempre atento e não caminhar distraidamente. E caminhar, mas sempre não esquecer de pisar na ponta dos pés. Na ponta dos pés, que é onde dá mais estabilidade. Se pisar no calcanhar, você perde aquela estabilidade porque você não tem um ponto de apoio. Mas pisar sempre na ponta dos pés. Teoricamente é isso, mas fatos que ocorrem com você é preciso também manter atenta, ficar atenta a tudo e sentir-se que está protegida. E também tem um detalhe, não queira você resolver os problemas dos outros, ensine a pessoa a sair do próprio problema. Então você é o tipo da pessoa, da forma como você descreveu, que as pessoas falam para você, reza para mim, e você fica rezando, enquanto a outra pessoa fica lá tranquila, assistindo televisão, passeando, enquanto o que ela devia praticar, ela não pratica e você fica praticando. Isso também faz com que você perca a energia prana. Então, se ficar com guarda baixa, você poderá ser vítima da perda da energia prana, ok? Então, mas se você praticar diariamente a meditação Shinsokan e mentalizar repetidas vezes, sou filho de Deus, sou abençoado e protegida por Deus, reforça essa palavra, protegida por Deus, imaginando uma forte luz te envolvendo, e protegendo de tudo. Por isso, isso fará com que isso acabe se concretizando. Isso formará uma espécie de escudo que irá protegê-la. Então, diariamente, após a prática da meditação em Shinsokan, visualize essa luz te envolvendo e sinta que Deus está realmente te protegendo. E não você ficar pensando, minha energia prana vai embora, minha energia prana vai embora. Você pode recuperar isso através da meditação em Shinsokan. Por isso que é importante fazer a meditação em Shinsokan diariamente, 2 vezes, 3 vezes por dia, quantas vezes você quiser. E também faça a forma humana de proteção, ok? Pergunta número 2, não esqueceu de colocar o nome, a idade, estado civil, sexo. Perdi meu pai aos 4 anos, senti muita falta dele e isso me trouxe medo do casamento. Desenvolvi rinite, desidrose nas mãos, náuseas constantes e nos últimos anos coceira no couro cabeludo e uma dermatite da mandíbula. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar. Bom, com certeza tem algumas pessoas que você não está conversando ou evitando de conversar com essa pessoa. Isso é certeza. Então, vamos voltar ao caso do seu pai. Muitas pessoas, quando falecem, deixando filhos pequenos, ficam preocupadas com ele. Essas pessoas, muitas vezes, por exemplo, uma mulher falece no parto,
com certeza ela ficou preocupada com o bebê que recém-nasceu, ou se bebê que ela trazia no ventre, tá? Então, isso faz com que elas não vão para o mundo espiritual mais elevado. E outro, ela muitas vezes pode ir, mas ela fica preocupada com os filhos aqui. Ou então os filhos ficam lamentando, a mamãe morreu, então o papai morreu, e fica com pena, esse espírito que já deixaram, regressaram para o mundo espiritual, ficam com pena dessa pessoa que está chorando e acaba não indo para o lugar iluminado. Isso daí é que muitas pessoas que estão lá no mundo espiritual mandaram mensagem para a mãe ou para o pai que ficavam chorando o dia inteiro. Então, é importante que compreendam que eles não morreram, apenas regressaram de onde eles vieram. Antes de renascer, antes de reencarnar, todos nós estávamos no mundo espiritual. É isso que acontece. Então, outros casos que as pessoas ficam tristes com a morte do ente querido, conforme eu disse. E outro detalhe, uma ocasião, eu li sobre o que eu vou falar, eu já li diversos livros sobre esse fato de pessoas que faleceram e comentaram e mandaram uma mensagem para o filho ou para o ente querido que estava se lamentando, chorando diariamente. Então, um deles que eu li é um caso que aconteceu no incêndio na década, já faz 60 anos mais ou menos, um incêndio que aconteceu no Joelma e dois incêndios de 2 prédios grandes que aconteceram no município de São Paulo. E um deles foi uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier e me deram presente esse livro, Somos 6 ou Éramos 6, uma coisa assim. E uma delas tinha uma mensagem da mãe que foi com o Chico Xavier, tanta saudade, ficava o dia inteiro chorando com a perda da sua filha adolescente que trabalhava na empresa, num desses bancos, num desses prédios que foram incendiados. Foram centenas de pessoas que morreram. E a mãe recebeu a mensagem da filha da seguinte forma: mãe, não fique chorando dizendo que eu já morri. Eu não morri, eu estou viva, perfeitamente viva, estou mais livre, mais feliz do que antes, porque agora não tenho o peso do corpo. Mas quando a senhora chora, eu não vou para o lugar iluminado que eu tenho direito, então eu fico sofrendo também. Entenda, mãe, aqui eu posso ficar no lugar iluminado, mas quando vejo a senhora triste, acabo permanecendo nesse lugar triste também. Então não vai para o lugar que merece. Então, por isso que é importante, leia para o seu pai a sutra, faça uma oração especial para o seu pai e deixe que seu pai vá para o lugar mais iluminado. Tá? Ele tem direito a isso. Evoque o nome dele, coloque uma toalhinha branca, uma foto dele sorrindo e leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias no mesmo horário, durante 21 dias, ok? Em outro horário, leia para os antepassados. E outro detalhe que eu notei, você precisa se aproximar mais da sua mãe. Estou vendo que existe um hiato, existe uma diferença entre você com a sua mãe, coisa que não era com seu pai. Seu pai você tinha muito mais amor, atenção e preferia muito mais estar ao lado do seu pai. Então, pelo visto, há esse ressentimento que você guarda dela. Então, tenha mais gratidão por ela, lembrando que o que ela fez para você quando você nasceu, não tem dinheiro que pague. Você chorava, ela acordava no meio da madrugada, dava para amamentar, trocava a fralda, e assim ela fez durante muito tempo. Então, agradeça, mas não é só obrigado, mãe. Agradeça, agradeça, agradeça. Põe 1 quilo de feijão sobre a mesa, ou então compre um contador digital, mecânico ou digital. O importante é vocês fazer com que haja uma disciplina nas suas práticas. Então, estabeleça. Eu vou agradecer 2.000, 10.000 vezes por dia. 10.000, quanto mais você fizer, melhor ainda. Aí você pensando na infância, pensando que você ficou 9 meses na barriga da sua mãe e não pagou aluguel, não é verdade? 9 meses. Então, agradeça, agradeça. Pensando quando você nasceu, sobre o trabalho que você deu para ela nunca reclamou, essa fralda está suja, não sei o que nojo. Ela nunca falou isso, com certeza. Então ela trocava até cantando, sorridente, brincando com você, e ela sempre fez isso. Então, da mesma forma, retribua isso para sua mãe, ok? Então, agradeça, agradeça, agradeça. Pergunta número 3. Idade, estado civil e sexo não foi mencionado também.
Meu filho de 40 anos tem uma filha de 7 anos com distúrbio de atenção. Ela é inteligente, mas não para um minuto e todos reclamam. Os pais, mesmo se esforçando, ficam deprimidos e frustrados. Além disso, ela tem distúrbio alimentar, não sente fome e as refeições viram confusão. O que posso fazer, já que eles não seguem nenhuma religião? Então, todos que estão na Seitione também não seguiam, né? E começaram a seguir depois que entraram na Seitione de acordo com a necessidade. E aí que tem um detalhe. Quando a mãe dela, seu filho, né? Quando os pais da sua neta, a mãe ficou grávida, a mãe e o pai ficaram felizes com a notícia da gravidez? Pode ser que não. Quando não, ficaram contentes, porque eram solteiros, alguma coisa assim. Então, o bebê que está na barriga, ele se sente rejeitado. Ou então, queria menino e quando veio menina. Isso também é uma forma de outra rejeição, porque já está determinado que ela viria com menina. Então, se isso aconteceu, dê para os pais, para a mãe principalmente, educação do renascimento. Esse outro detalhe, procurar que esse casal leia o livro Lições para o Cotidiano. 2 livros, Lições para o Cotidiano e Educação do Renascimento. Lições para o Cotidiano para que estabeleça uma harmonia melhor entre o casal. Existe uma pequena distância entre os pais, tá? Então, esse distúrbio é causado pela neta, mas pelo estado emocional dos pais. Então, você imagina uma nuvem de carga positiva, nuvem de carga negativa, e quando se chocam, cai o raio. O raio afeta quem? Exatamente, pai, mãe. Refletem e projetam, se chocam, cai o raio sobre o filho. Então, isso não é castigo de Deus, é consequência do choque emocional dos pais que afeta a filha. Por isso, é importante ler Lições para o Cotidiano para que não ocorra mais esse choque, mas uma harmonia, não conflito mental. Às vezes a pessoa não briga com palavras, mas emocionalmente está sempre criticando um ao outro, sempre em sentimento de tolerância, de condescendência, mas não existe uma harmonia total, não existe aquela alegria que deveria ter. Então os pais precisam se perdoar, sempre que houver uma divergência de opiniões, isso sempre há e sempre haverá. Então aprender, nós temos 5 dedos, nós podemos fazer assim porque os dedos não são todos do mesmo tamanho. Então existe a diferença, isso faz com que nós possamos fazer esse movimento, porque existe uma diferença entre eles. Lembrando que o Star Daily, ele quando sonhou com Jesus Cristo, quando estava na penitenciária, ele era muito turrão, muito teimoso, então colocaram de castigo e deixaram as mãos amarradas e ficaram pendurados no que no Brasil nós chamamos de pau de arara, sem encostar a sola do pé no chão. Então só ficava a ponta dos dedos, sem encostar, só encostando a ponta do dedo. Isso faz com que a circulação sanguínea não ocorra normalmente no corpo, porque exige um esforço muito forte do coração para bombear o sangue. Como a ponta do pé não está no plano, então normalmente ele exige uma força maior para poder circular o sangue. E com isso ele desmaiou e sonhou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, e ele sentiu toda a vibração de Jesus Cristo. Ele via uma luz, um amor muito grande de Jesus Cristo. Quando ele acordou, ele sentiu-se outra pessoa. Não lembrava das palavras de Jesus Cristo, mas o olhar de Cristo, com muito amor, é que tocou fortemente no coração do Star dele. Então, por isso, daí para frente, aquele que era um bandido, temido até pelos policiais, se tornou religioso, começou a ler a Bíblia, teve um outro prisioneiro que era um espírito muito elevado, que ajudavam, explicavam, ensinavam muitas coisas sobre a parte religiosa. Ele tinha um apelido de Lifer. Lifer porque é uma gíria nas prisões dos Estados Unidos, a pessoa que está em prisão perpétua é chamado Lifer. Life, vida, então Lifer significa que é prisão perpétua. E ele ensinou muitas coisas maravilhosas para o Star dele. E quando estava ensinando para o Star dele, ele falou: Dele, quando você sair daqui,
procure casar com uma pessoa oposta da personalidade sua. E aí é que a pessoa vai evoluir, vai se ajustando, entendendo outra pessoa. Se a pessoa turquesa fazia assim um desenho, um triângulo, ele fazia um triângulo assim com a ponta para cima. Ele fala, se o marido tem essa personalidade, a mulher tem que ter essa personalidade. Desenhava outro triângulo, a ponta para baixo. Então, um completa o outro. É isso que deve ser. Então, os pais precisam se perdoar sempre que houver uma divergência de opiniões. Diga para ambos não ficarem emburrados e sem conversar durante horas ou dias. Essa atitude é muito ruim para o casal, é muito ruim para a família, e isso projeta também na filha. Então, ao acordarem, já começa a praticar. Fala, bom dia, querido ou querida, bom dia, fala sorrindo, dá um beijo na testa do outro e fala, muito obrigado por você existir. Bom dia, querido ou querida, muito obrigado por você existir. E assim vai melhorando. E todos os dias, quando a filha estiver dormindo, leia a sutra na cabeceira dela. Não pensando, eu vou ler para você ficar curada. Pensando, contemplando a natureza divina dela se manifestando. Quando Cristo curava as pessoas, ele não ficava rezando para Deus, fazia, não. Ele contemplava a natureza divina da pessoa e a pessoa, essa natureza divina manifestava. Ou seja, dentro de nós existe a vida de Deus. Essa vida veio de Deus e tudo que Deus fez é perfeito. Deus não comete erro nenhum, porque Deus é sabedoria infinita, é onipotente e onisciente. Sabedoria infinita e todo-poderoso, onipotente e onisciente. Então, tudo que Deus fez, tudo que veio de Deus é perfeito, perfeitíssimo. Mas as pessoas não veem dessa forma. As pessoas ainda veem Deus como ser humano aqui face da terra. O ser humano, muitas vezes, por causa do ego, muitas coisas, inexperiências, outra coisa, comete erro. Mas Deus não comete erro. Por isso que nós somos essa vida perfeita de Deus que está em nós, dentro de cada um. Então, veja essa vida perfeita de Deus na filha. Diga para os pais verem isso na filha. Verem a natureza divina, perfeita, sagrada, sublime, a vida eterna, sublime, sagrada que é a filha. E assim ler a Sutra Sagrada e também ler a oração para abençoar o filho. É uma cartolina que custa acho que R$1, R$2, pequenininha. É uma pequenininha oração. Ler 5, 10 vezes essa oração para abençoar a filha na cabeceira da filha, em voz audível, não muito alto para não acordar a filha. Aí realmente ela vai dar uma mudança muito grande. Todos os dias, na cabeceira da filha. Se fizer isso durante 2 meses, todos os dias, veja como ela vai mudar muito, 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 ok? Pergunta número 4. Não mencionou também idade, estado civil e sexo. Meu pai faleceu, minha mãe tinha Alzheimer e herdei um campo. Há 3 anos tento vender para melhorar minha situação financeira, mas sem sucesso. Deixei de arrendar e perdi a renda e não consigo vender. O que fazer para prosperar e conseguir vender essa área? Pergunto-lhe antes de responder. Você não deve estar lendo a Sutra Sagrada para os antepassados diariamente. E também não está indo visitar os jazigos dos antepassados por parte do pai e da mãe. Se você é casada, do sogro e da sogra, precisa não esquecer que casado tem 4 famílias antepassadas para quem é casado ou já foi casado. Para quem é casado e divorciou e casou outra vez, o ideal seria para 6 antepassados. O ex-marido ou ex-esposa, o atual cônjuge. Isso também tem um detalhe. Se o atual cônjuge não ficar implicando porque está lendo para o antepassado do ex-marido ou ex-esposa, então não faça, só faça do seu atual e dos seus pais, para parte do pai, antepassado da mãe, e do sogro e da sogra atual. Mas se o atual cônjuge não implicar com isso e ainda consentir e achar muito bom, então são 6 antepassados que devem ser orados, porque são antepassados dos seus filhos, ok? Se teve filho com o primeiro casamento, então são 6. Mas se não teve não teve filhos com esse cônjuge, então só façam com o atual. Se uma árvore
frondosa, frutífera, não estiver bem, não está produzindo frutos bons, por que acontece isso? Porque a raiz está num terreno que não é muito fértil, então você precisa jogar adubo. Ou então, não tem umidade suficiente. Está uma seca e também não está sendo regada a raiz, ou seja, a raiz não está recebendo nutriente nem umidade para para produzir bons frutos. Então, isso acontece porque o mestre diz o seguinte: nós estamos sendo displicentes com os nossos antepassados. É importante, quando se fala antepassado, 2 fatores: visitar o jazigo deles, providenciar a limpeza, deixar limpinho, e umas 2 vezes por ano, 2 ou 3 vezes por ano fazer isso, e também levar flores. E não leia a sutra no cemitério, leia a sutra em sua casa, para os antepassados, diariamente, então faça isso todo dia. Sobre isso, você fala que deve prosperar, e eu estou citando logo de início a sutra para os antepassados. Bom, aconteceu na sede central, antigamente, questão de 15, 20 anos atrás, tinha uma quinta-feira, tinha uma reunião dos jovens, quinta à noite, é a chamada Quinta Feliz. E o salão ficava cheio, bastante repleto. Aí eu fui fazer uma palestra, então entreguei o pendrive que tinha minha projeção do PowerPoint para a apresentadora. E essa apresentadora, eu não sabia nada dela, dos pais dela, nem dos problemas dos pais, nem da mãe, mas veio uma intuição para falar com ela. E eu segui a intuição. E falei: olha, fala para os seus pais visitar o teu antepassado por parte do pai e antepassado por parte da mãe. E ler, lavar, limpar, levar flores e lerem 2 sutras por dia, de manhã chuva de néctar e palavra do anjo à noite. Porque eles estão com um processo, que estão trabalhando e não sai esse processo. Está parado, está patinando e não sai. Ela agradeceu, 3 meses depois eu voltei a fazer novamente uma palestra na quinta-feira à noite. Por coincidência, era a mesma apresentadora. Quando ela me viu, veio correndo e falou: professor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ó, meus pais pediram para agradecê-lo. 12 dias depois que eles começaram a pôr em prática aquilo que o senhor recomendou, meu pai não pediu nada para ninguém, minha mãe também não pediu nada para ninguém, mas o meu pai recebeu uma carta pelo correio. E esta carta era uma empresa que ele tinha trabalhado no ano de 1986, e que faltava era o documento que faltava para a aposentadoria dele, que estava patinando e não estava saindo. E assim saiu a aposentadoria. Quem que ajudou? Se o pai não pediu nada para ninguém, a mãe não pediu nada para ninguém, como que um funcionário da empresa mandou esse documento, uma xerox desse documento, para o pai dela? Quem que fez isso? O antepassado que providenciou. Por isso que faça isso diariamente, os antepassados, e você vai ver como a situação vai começar a sair, vai melhorar também, tá? Então, e ore 21 dias para o seu pai, evoque o nome dele e diga: meu querido pai, eu preciso vender o imóvel, tá? O senhor pode me ajudar? Faça isso. Em seguida, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Pergunta número 5, idade, sexo, estado civil, não foi mencionado. O que fazer para melhorar a toxoplasmose no olho direito? Bom, tem algumas pessoas, no seu caso, tem alguma pessoa do sexo feminino a quem você precisa perdoar essa pessoa. Você não mencionou o estado civil, então dá para mencionar, veja como é importante mencionar os 3 itens: idade, estado civil e o sexo, ok? Então, aí que vem não dá para dar uma resposta mais precisa. Então, tem uma pessoa do sexo feminino a quem você precisa se harmonizar e perdoar essa pessoa. E faça 40 vezes por dia a oração do perdão na parte da manhã para essa pessoa. E na parte da tarde, à noite, faça um agradecimento com 1 quilo de feijão ou com um contador mecânico ou digital. Agradeça durante 1 hora. Obrigado. Sentimento de gratidão, não é simplesmente falar mecanicamente igual papagaio. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, tá? E alguns, o obrigado é para desenvolver o sentimento de gratidão. Cristo não fazia graças te dou, Pai, não falava graças te dou, Pai. Em outras palavras, em linguagem atual, essa expressão graças te dou significa: Pai, eu te agradeço. Meu Pai, Deus, eu te agradeço. É nesse sentido
sentimento de gratidão que nós devemos desenvolver, ok? Alguns problemas nos olhos podem ser influência de alguém que está no mundo espiritual. Então, no livro Ilumina o Seu Caminho, eu mencionei um caso de uma senhora que tinha glaucoma e a filha estava com paralisia facial. Essa filha trabalhou comigo, então ela apareceu com a boca toda torta. Aí eu falei, isso aconteceu porque a senhora não fez aquilo que eu falei. Eu falei várias vezes para a senhora, visitar o jazigo dos antepassados. A senhora não foi. E por que não foi? É porque é muito longe. Aí eu falei, longe, quantos quilômetros? Falou 600. Olha, 600 quilômetros não é que está longe. O mestre fala assim, é o coração que está longe dos antepassados. Vá lá com seu marido, a sua mãe, vai lá e faça uma visita e faça um turismo lá na região que vocês já moraram, tá? E ela foi, quando ela chegou na porta, quando entrou na área do cemitério, ela começou a sentir pontada no rosto e a paralisia desapareceu, paralisia facial, e o médico tinha dito que não tinha cura. Tinha cura sim, mas como era a causa espiritual, então resolveu quando ela foi visitar o jazigo dos antepassados. E a mãe que estava com glaucoma nos 2 olhos e cirurgia marcada, quando chegou em São Paulo, voltou em São Paulo, eles moravam perto da sede central, tinha um conjunto lá de apartamentos, morava naquele conjunto. Quando ela colocou o pé na rua, ela falou, filha, olha, eu estou conseguindo ler todas as placas das lojas. Ela não conseguia ler, por isso que ia fazer a cirurgia do glaucoma. Não precisou fazer a cirurgia do glaucoma, porque visitou o túmulo antepassado. Então é importante fazer 2 coisas. Visitar o jazigo do antepassado 2 a 3 vezes por ano, lavar a superfície, levar flores, acender vela e em casa ler a Sutra Sagrada para os antepassados, ok? Outro detalhe, tem um colega na Seitonê, cada 15 dias ele tinha terçol. Não vou mencionar o nome dele porque era muito conhecido. E é uma influência da bactéria que causa terçol. Aí um dia eu falei para ele, olha, fulano, visite os jazigos dos antepassados, pelo visto você não está indo visitar. E os antepassados, por parte do pai, foram enterrados 380 quilômetros de São Paulo. Então ele foi lá visitar, chegando, lavou o túmulo, colocou flores, saindo do cemitério, ele sentiu uma vontade de visitar o museu da cidade. Foi aí que ele conheceu, ficou sabendo que o museu constava, os dados históricos, nome do avô dele, que foi amigo de Dom Pedro II e que ajudou a fundar a cidade. Então, aí ele ficou muito mais feliz e orgulhoso do avô. Então, na realidade, quem que falou para ele visitar o museu? O avô. Falou, vai lá visitar o museu que você vai saber quem eu sou, né? Que eu sou o seu avô e que eu fiz também na parte da história da cidade. Pergunta número 6, idade, sexo e estado civil não foi mencionado. Quais as principais práticas da Seitonê recomenda para fortalecer a autoestima e superar o sentimento de inferioridade? É compreender que é filho de Deus, compreender que é filho de Deus, filho de Deus. Nós não somos fruto de por acaso, no acaso não. Nós somos a mesma vida de Deus. Temos a qualidade, a vida igual a de Deus, porque nós somos filhos de Deus. O filho do gato tem a aparência igual ao gato, filho do cachorro igual ao do cachorro, filho de Deus também é igual a Deus. Então, a mesma vida de Deus está em nós. Leia e releia o livro da Seitonê e coloque em prática. Por exemplo, dinamize a capacidade. Leia 10, 20 vezes. Eu li mais de 50 vezes esse livro. O livro do jovem, Verdade da Vida, volume 7. Leia e releia esse livro várias vezes e também leia com determinação e voz alta. E como fez várias vezes, por exemplo, Cícero, que era gago, ele ia no morro e declamava em voz alta, falando, gesticulando. Então faça. Dêmades também, ele fracassou, era grego, então naquele tempo a moda era seguir num palanque e falar, dar discurso, fazer uma oratória. Aí, naquele tempo não tinha celular, não tinha televisão, nada, então o passatempo era esse. Aí ele subiu no palanque, fez uma oratória, foi vaiado, desceu do palanque, se enfiou numa caverna, cortou metade do cabelo, deixou metade do cabelo cortado, metade do cabelo com cabelo, metade do cabelo da cabeça com cabelo, outra metade sem cabelo. Para quê? Para ficar ridículo, para que ele estabelecesse uma meta. Não vou sair daqui porque meu cabelo está ridículo, metade cabelo, metade sem cabelo, para poder treinar oratória, treinou, colocou pedra na boca, treinou.
Aí ele ficou um símbolo da oratória moderna. Então, esse é o detalhe que você tem que fazer. Treinar em oratória, fazer declamação, tá? Tem um rapaz que está recebendo orientação lá conosco, e ele era muito tímido, muito acanhado. Aí eu falei para ele, não, você é filho de Deus, então você tem que andar com o Filho de Deus, sentir com o Filho de Deus, e dei umas tarefas para ele. A última vez que ele veio, semana passada, ele já veio com cabeça erguida, um gravata, paletó. Eu falei, parabéns, você está com uma outra expressão. Eu falei, professor, eu estou sentindo cada vez melhor. Foi então exatamente o que ele tinha, é o que você tem, que você mencionou. Mas ele está colocando em prática. Eu falei para declamar em voz alta, ler em voz alta, com convicção, e ler várias vezes. Então faça a mesma coisa. Esse livro, lendo com determinação, voz firme e com convicção, ler imaginando que você está na frente de uma câmera de televisão. Eu fiz isso em 1962. Naquele tempo, não tinha ainda movimento em português. Estava começando, só tinha 2 livros traduzidos para o português. Mas eu pegava um livro, A Verdade da Vida, volume 1, e eu lia várias vezes, depois fechava o livro e falava, imaginando que estava na frente de 500 pessoas. Imaginando 500 pessoas e público todos atentos na minha palestra. Aí fechava, abri o livro e procurei novamente ler o texto, e eu via algumas páginas que eu esqueci de mencionar. Aí novamente lia, aí novamente fechava o livro e novamente explicava aquele capítulo novamente. E assim fui treinando. Então, estude sobre meditação em Shinsokan, leia A Verdade da Vida, volume 8, explicações detalhadas sobre meditação em Shinsokan, leia o livreto do Shinsokan, aquele livretinho pequeno, e também antes de iniciar o Shinsokan, leia uma oração do A Verdade em Orações. Abre a página que cai, você abra e leia para você se concentrar, já entrar concentrada na meditação em Shinsokan. Se você assistir um futebol, assistir uma novela para depois fazer o Shinsokan, se assistir o futebol, você vai vir na sua mente jogadores correndo para cá, jogadores correndo para lá. Então, para você já entrar com a mente afinada, ajustada, sintonizada com Deus, então eu recomendo que leia uma oração da Verdade de Orações antes de iniciar o Shinsokan. Iniciar a prática, e se praticar o que aprendeu, será impossível você não melhorar a situação. Pergunta número 7, da mesma forma não menciona o estado civil, idade e nem sexo, como podemos compreender a influência do mundo espiritual em nossas vidas diárias? Leia A Verdade da Vida, volume 10 primeiro, depois leia o volume 9 e depois leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Participe de um seminário na academia onde você mora, mais próximo, e também, você quiser, por exemplo, aprender a participar das reuniões, então participe da associação local, que é mais próximo da sua casa, ok? Muito obrigado. Renascer é despertar a vida em sua plenitude. Renascer é mais do que recomeçar, é despertar para o potencial latente que existe dentro de você e gerar um novo olhar, uma nova perspectiva para a sua própria vida. Seminário do Renascimento, nas academias de treinamento espiritual da Seiichi Onoye, nos dias 6 e 7 de dezembro. Venha renascer conosco! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Para quem deseja formular pergunta, não é para escrever no chat, mas escrever no e-mail estudo a verdade da vida, tudo junto, estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br, ok? E ter um pouco de paciência para esperar a resposta, porque tem muitas perguntas na fila, muitas e muitas mesmo. Embora eu esteja respondendo 7 perguntas por cada aula, mesmo assim não dá conta de cuidar todos que estão lá na espera. Cada vez que respondo uma, sobe mais um monte de perguntas quando a pessoa começa a lembrar dos fatos. Isso é muito comum acontecer.
E para quem deseja, então, agendar uma orientação pessoal, se quiser receber uma orientação pessoal lá na sede central, é só se dirigir para a sede central. Domingo na parte da manhã e no dia da semana, dia todo, até 5h30. Então, caso deseje uma orientação pessoal, só dirigir para lá. Lá tem uma equipe de preletores que vão lá voluntariamente para ajudar. Caso desejem orientação comigo, então vai ter que agendar, porque tem muitas pessoas na fila esperando essa orientação. Através do telefone, operadora 11 5014 2258. Bom, os abraços, fica um abraço para todos, que Deus abençoe todos, porque não tive tempo para verificar o chat. Então vamos lá. Vamos na Verdade, volume 1, a Verdade 1, capítulo 11, página 159, segundo parágrafo. Segundo parágrafo, ok? Então, aqui diz o seguinte: o amor circula. Se dermos amor ao outro, o amor volta para nós. O amor circula. Circular é dar em volta do círculo. Então, começa num ponto e vai e volta, é igual relógio. Começa assim, vai e volta e termina aqui novamente, começa no 0, né? 0 hora, vai, andando, 8, até 12, cai o ponteirinho e volta lá. Então o amor circula. E se dermos amor ao outro, o amor volta para nós. Então você dá o amor, ela volta para você. Então tudo que você fizer, ela volta para você. Se fizer coisa boa, volta coisa boa. Se fizer coisa agradável, volta coisa desagradável. Isso porque não é castigo de Deus. É que Deus sabiamente criou a lei da mente, que é a lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Então, isso daí ajuda a policiar os atos, os pensamentos, a fala, pensamento, ato e fala de cada pessoa. Aquilo que você pensar, mesmo que você não fale, mas você pensou, por exemplo, quem tem problema de artrite, artrose, dor no joelho, dores nas articulações, precisa parar de criticar mentalmente as pessoas. Parar de ver defeito nas pessoas e ficar, um tanto, até emburrado porque o outro errou. Mas isso daí não é uma coisa justa, né? Assim como o outro errou, também você pode errar. Então, compreendendo melhor e parar de julgar e criticar. Veja o lado bom das pessoas. Você vai ficar muito feliz se você procurar ver sempre o lado bom das pessoas. Então, se plantou coisa boa, colhe coisa boa. Plantou coisa ruim, colhe coisa ruim. Isso é a lei da causa e efeito. Existe uma causa, ele gera um efeito. Se existe um efeito, é porque tem uma causa. Se você tem um efeito no seu dia a dia, não está nada agradável, que no passado você plantou uma coisa desagradável para alguém. Então, para alguém, para um grupo de pessoas, algum fato que você não lembra. Obviamente não lembra, porque pode ter acontecido 2 encarnações anteriores, 10 encarnações anteriores, 5 encarnações anteriores, não se sabe quando foi. Mas que você plantou, com certeza. E por isso que está colhendo agora. Então, quem diz, sou feliz porque sou amado por todos, com certeza é uma pessoa que ama os demais e é gentil com todos. Mas quem diz, sou infeliz porque ninguém me ama, é certamente uma pessoa que não é gentil com os demais e não ama ninguém também. Então, quando não ama ninguém, também ninguém o ama também. Se a pessoa, aquilo que o mestre explica é o seguinte: se você chega no local, você é tratado com frieza pelo atendente, pelo vendedor ou pela repartição, funcionário da repartição, aí o mestre Masaru Taniguchi explica o seguinte: é porque você está sendo frio com alguém. Faça uma reflexão, você está sendo distante, muito frio com alguém. Por isso que você encontra uma pessoa que também é fria com você. É quando você entende isso e muda seu modo de pensar, realmente isso acontece. Aí eu lembrei um fato que aconteceu, isso foi publicado no jornalzinho da Citioné, naquele tempo chamava-se Encan. E quem escreveu foi um pretor da sede internacional, o professor Taketoshi Yoshida. Ele mencionou que num seminário no Japão, numa academia do Japão, havia uma senhora que ela tinha um tumor no pescoço de 5 centímetros. E nenhum médico queria operá-la porque estava numa região muito delicada, perto de umas aveias. Então ela era vista pela cidade como uma mulher morta,
mulher morta, porque ela já estava praticamente fisicamente morta com aquilo lá, porque ninguém queria operá-la. Aí ela foi participar de um seminário na academia da Seichonoye. E durante o seminário, na parte da purificação da mente, que a pessoa procura lembrar as coisas negativas, atos, pensamentos, fala de algum ato de ter falado, agredido verbalmente, ou ter ato de pensar com ódio de alguém, desejar algum ódio, alguma coisa ruim para o outro, ou de uma ação que ela cometeu, por exemplo, roubou ou bateu na mãe, bateu no pai, alguém, alguma coisa que ela se arrepende. Então, colocar todo esse sentimento negativo que ficou desse ato, desse karma que você plantou através da fala, do pensamento ou da ação, no papel, e até sentir que descarregou todo aquele sentimento, né? Raiva do fulano, e até descarregar que isso tudo é uma purificação. Aí essa mulher lembrou que ela tinha um irmão de criação. E esse irmão de criação já vivia na família há 30 anos, 30, 20 anos, uma coisa assim. Mas o irmão dela de criação, quando chamava, ela não virava, ela não tinha humildade de virar para falar com ele. Então ela era fria com ele. E com isso nasceu um tumor no pescoço. Quando ela lembrou desse irmão e se arrependeu do fundo do coração, e na prática da purificação da mente, chorou muito pedindo perdão para o irmão. E quando terminou a prática, ela pôs a mão no pescoço, não tinha mais o tumor. Aí o professor Taketoshi Yoshida falou, eu lembro desse caso. E eu vi que durante a prática ela colocava a mão no pescoço, porque depois ela comentou que sentia que alguém estava puxando o pescoço. Então eu colocava a mão no pescoço, mas não tinha nenhuma mão. Mas aquele tumor havia desaparecido. Durante a prática, que leva uns 40 minutos, 50 minutos, sumiu aquele tumor. A mente cria e a mente cura. A mente cria que aquele mau humor, reclamando, xingando o irmão, a frieza do irmão, ela nem virava o pescoço, então por isso que no pescoço manifestou esse tumor. Mas quando ela se arrependeu do fundo do coração e pediu perdão para o irmão, o tumor desapareceu. Porque esse tumor foi criado por causa da indiferença, falta de humildade, falta de atenção e menosprezo para o irmão de criação. Mas quando ela teve humildade, amor e pediu perdão mentalmente e se arrependeu do fundo do coração, o problema desapareceu. Ok? Então o amor circula, quem planta dá, quem planta colhe, quem dá recebe. É a lei da mente, é a lei da causa e efeito, ou então chamada lei do karma. Então, quem diz sou infeliz é porque não ama e certamente não está sendo amada por ninguém. Ok? Então, na verdade, a página 162 diz aqui, pense reciprocamente no bem do próximo. O homem, né, que o homem não conseguirá ser feliz se não fizer tudo pensando primeiro em conseguir vantagem própria. O homem não vai conseguir ser feliz se fizer sempre pensando qual a vantagem que eu tenho se fizer isso. Ele nunca vai ser feliz enquanto tiver esse pensamento. Qual é a vantagem que eu vou ter se eu fizer isso? Ele faz por interesse. Então, quem faz por interesse vai atrair uma pessoa da mesma índole que também faz por interesse. Então, se não fizer por amor, também não vai receber amor. Mas quando faz por interesse, também vai aparecer um interessado exatamente como ele faz. Assim é a humanidade e não conquistará a felicidade. Quando todas as pessoas abandonarem, antes de tudo, os pensamentos egoísticos e pensarem na felicidade do próximo, suas mentes sintonizarão com a mente de Deus e surgirá um mundo feliz para todos os homens. Enquanto pensar somente em levar vantagem e não pensar em fazer feliz o outro, não vai ter alegria. No lar, no lar, no cônjuge, quando o cônjuge só pensa em si, somente receber a alegria do próximo, do outro, do cônjuge, não vai ter feliz, não vai ser feliz, não haverá uma alegria entre os cônjuges. Mas se um acordar, conforme o mestre cita no livro A Humanidade Dizendo Pecado, ele diz, ao acordar, diga para o esposo, o seu cônjuge, eu nasci para fazê-la feliz, eu nasci para fazê-lo feliz. E o outro também repete a mesma frase, os dois vão se abraçar, vão se emocionar,
fala, muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você existir. É isso que é importante, né? Esse sentimento de amor ao próximo é muito importante. E não negar nada a ninguém. A minha esposa era assim. Quando meu pai precisava ir ao médico, ela levava e nunca reclamava. Quando precisava levar minha mãe ao médico, ela levava e nunca reclamava. Alguém precisava de ajuda, ela estava sempre pronta para ajudar. Então, ela tem essa índole, esse coração muito bom de fazer o bem ao próximo. Se uma das filhas fala, mãe, a senhora vai estar, mamãe vai estar aqui dia sábado, domingo, vai estar em casa, não sei o quê, pode me dar uma ajuda, que eu preciso ir para tal lugar, preciso ter uma palestra, não sei o quê. Aí minha esposa vai e fica com as crianças. Mas normalmente essa filha mais velha acerta com o marido. Então, o marido é preditor e minha filha também, então eles ajustam a agenda. Então, quando vai, o outro fica com os 2 filhos. E quando o outro vai, então o outro dá atenção total. Mas tem outros 2 filhos que muitas vezes precisam da ajuda da minha esposa. E ela vai prontamente ajudando. Então, esse pensamento de ajudar, então ela sempre recebe ajuda. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha sorte na vida, porque pensa sempre no bem do próximo. A pobreza desaparecerá, a pobreza desaparecerá porque todos os homens passarão a trabalhar pensando somente no bem do próximo. Isso multiplicará naturalmente a produção. Então, a prosperidade... Então, por exemplo, se você olha, faça um desenho assim numa cidade pequena, então ali tem um supermercado, tem uma papelaria, tem uma frutaria, uma quitanda, então uma casa de calçado. Se ninguém comprar de ninguém, a cidade fica pobre. Mas uma pessoa compra, vai no mercado, compra de lá, vai no açougue, compra alguma coisa de lá, vai no sapato, compra sapato. E o sapato, quando o dono da sapataria, da loja de calçado, quando precisar, vai comprar do outro. Um compra com o outro, o dinheiro vai circulando entre eles. Então, essa circulação é que traz prosperidade. O dinheiro circulando traz prosperidade. Mas se o dinheiro ficar parado, não vai trazer prosperidade. E eu lembro que quando teve uma crise mundial, econômica mundial, com o preço do petróleo subiu muito. Então, o mundo todo deixou de comprar do outro país, porque não tinha dinheiro para comprar. Então o mundo todo ficou pobre, porque não tinha circulação, ninguém comprava de ninguém. Aí depois, quando baixou o petróleo, começou novamente a economia a ativar. Então as pessoas, um comprando do outro, outro comprando tudo isso faz com que haja uma circulação. É isso que faz a produção, faz com que haja prosperidade. Ok? Então vamos adiante. Página 163. A pessoa acha que seria muito prazeroso ganhar dinheiro na bolsa, em jogos, ou conseguir muitos pontos no pachinko, que é uma espécie, é um jogo de mecânico lá no Japão. É jogo de azar, na verdade, né? Mas ao ganhar, de fato, o dinheiro sentirá ainda que é pouco, e a cobiça só aumentará. Isso por ser comparado a matar a sede com água gelada. Então, pessoa que fica viciado no jogo de azar, qualquer jogo, quando ele ganha, aí ele fica na ganância de querer ganhar mais, acaba gastando aquilo que ele ganhou. E no fim quer recuperar, vai já jogando, depois fica endividado, porque gastou até o que deveria, que não poderia mais gastar, ficou naquele vício. Então fica naquela esperança, vou ganhar, agora eu vou apostar tudo para ganhar tudo, assim vou ganhar tudo e vou recuperar tudo e vou embora. E ela ganha, mas ela não vai embora, fica naquela, continuando na esperança, na ganância de querer mais, e acaba ficando pobre. Por isso que tinha muitos jogos que eram proibidos devido a esse fato. Então, isso daí realmente, a pessoa na ganância de ganhar, faz com que as pessoas percam. Se realmente jogo fosse uma coisa justa, equilibrada, que desse 50% para quem promove e 50% para quem joga, teria muito mais chance, mas não é, na proporção não é tanto assim. Não chega a 50% meio a meio. Geralmente, a maior parte de percentual de ganhar é quem fazia a banca, quem promove aquele jogo. Jogo de bicho também. O jogo de bicho, a pessoa que faz a banca, que joga, que permite pagar caso a pessoa ganhe, ela tem mais probabilidade de ganhar do que perder. Então,
Todos os jogos são assim. Se fosse contrário, ninguém iria querer bancar algum jogo. Então, esses detalhes que a ganância faz com que ocorra mais perdas. Então, isso daí, então, queria o seguinte, sentirá ainda que é pouco e a cobiça só aumentará. A cobiça, a ganância, aquele desejo de querer ganhar, fica com cobiça pensando em dinheiro, aí perde, aí depois tem que pagar, aí para recuperar vai fazer uma coisa desonesta para poder recuperar e aí acaba cometendo um crime, roubo, alguma coisa, no desespero de querer ganhar. Vamos então na página seguinte, página 164, segundo parágrafo. Todos preferem sentir alegria e prazer a sentir tristeza. Todos preferem sentir alegria e prazer do que a tristeza e desprazer. Portanto, para obter amigos e colaboradores, é importante ter bons amigos e colaboradores, é preciso primeiramente que você próprio mantenha um semblante alegre e agradável. Para você conquistar grandes amigos, não adianta só dar um tapinha nas costas, mas seja um sorridente, alegre, agradável, que as pessoas chegam perto de você. Então, sorrir é fazer uma caridade para o próximo, porque o outro fica contente em ser atendido com um sorriso. Ninguém fica contente quando entra numa loja, a pessoa está de cara feia, e a pessoa fala, está de cara feia por quê? Eu vim aqui comprar e ainda está de cara feia? É assim que as pessoas pensam quando entram num estabelecimento em que o atendente está de cara feia. Então, se o atendente é sorridente, é prestativo, é alegre e conversa naturalmente, essa pessoa acaba comprando. E eu lembro que uma vez o pretor Yutaka Yokoyama, ele está pensando em comprar uma loja na cidade de Cotia. Aí comentou com o primo dele, que o primo dele ele não tinha se comunicado, mas o primo dele estava negociando com essa mesma empresa para comprar aquela loja. E o primo que acabou comprando. Aí um dia ele comentou que o primo dele começou a recuperar a freguesia, aquela loja no passado era próspera, depois foi perdendo, mas aí o primo dele colocou um belo estoque e começou a vender bastante. Aí um dia um cliente falou para o próprio primo dele, o preço da sua loja é um pouco mais caro que o outro concorrente, mas eu venho aqui pelo atendimento que vocês dão. Eu prefiro pagar um pouco mais, mas ser bem atendido da forma como vocês atendem. E assim ele continuou, viu o resultado do bom atendimento, sorriso agradável, e isso fez com que a freguesia mantivesse a freguesia. Ok? 164, último texto. Faça com alegria em retribuição aos benefícios recebidos. Faça com alegria alguém em benefício recebido. Aqui diz o seguinte, portanto, aquele que vive sempre visualizando o aspecto perfeito e harmonioso da imagem verdadeira da natureza divina do outro e será sempre otimista absoluta. Então, quando a pessoa sempre vê a natureza divina, vê a vida perfeita de Deus e não fica criticando, pondo defeito, então isso daí faz com que ele seja sempre bem quisto. É assim que acontece. Então, falar mal do outro para chamar a atenção de si próprio, isso é muito ruim, porque todo mundo fica olhando essa pessoa e quando chega a vez dele falar, ficam atentos. Vamos ver como é que ele vai fazer, já que ele criticou. Aí quando ele vai fazer, não faz nem metade do que o outro está fazendo. Então não é bom criticar nem julgar, mas ser amigo, ser prestativo, ser colaborador e zip na boca para não criticar ninguém. Só ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. Somente ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. E assim tudo vai ficar maravilhosamente muito bem. Em casa também, no trabalho também. Se ficar vendo só defeito no outro, você vai ficar irritado e vai ficar doente. Vai ficar irritado, vai ficar com problema, até de problema da garganta, porque está querendo explodir, mas porque quando você parar de ver essas coisas, criticar e passar a viver em harmonia, tudo fluirá maravilhosamente bem, certo? Muito obrigado, muito obrigado. A caridade é o ato de nosso dever e assim manifestamos amor em todos os atos. Todos os anos, a Seichonen do Brasil arrecada contribuições para tornar o Natal mais alegre para milhares de pessoas em todo o Brasil.
A campanha pró-natal da Seitonoye do Brasil existe desde 1969 e tem como principal objetivo apoiar entidades beneficentes que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, garantindo que as doações cheguem às pessoas necessitadas durante as festas de fim de ano, levando alegria e esperança. Contamos com a sua colaboração para a campanha pró-natal. As doações podem ser feitas nas sedes regionais da Seitonoye, espalhadas por todo o Brasil. Para mais informações, acesse sni.org.br/onde encontrar. A sua participação é fundamental para tornar este Natal ainda mais especial para aqueles que mais precisam. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Feliz Natal! Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavra de Luz 2026 Preceitos Diários. Uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede, adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seitonoye mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada!